ou melhor, 21, Segundas Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Tem dia que a gente lê uma palavra, você folha a Bíblia para lá, para cá e ela não encaixa. Tem dia que você lê um versículo, eu estava olhando na hora aqui, não vai dar tempo de expressar o que está no coração para falar aqui nessa noite, irmão. Eu li aqui em vários lugares, fui lá na mensagem da ceia, voltei, fui para lá, e aonde lia Deus dava a palavra, e hoje está fervendo o negócio. Aleluia! Quero dizer para os irmãos que nós fomos sexta-feira lá no monte, oramos ali a Deus, senti grandemente a presença de Deus naquele lugar. Deus falou comigo, me deu visão. Tem visão que eu não contei nem para Glaucia, não conto, aleluia, porque não é permissão de Deus, mas eu sinto já pegando na mão que Deus está me dando, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que na hora que Deus colocar isso na minha mão, não será só meu, será nosso, para a glória de Deus. Eu sei que Deus vai fazer obras tremendas, porque Ele é grande. Amém? Amém. Louva a Deus por isso. Segundas Crônicas 21, 20. 21, 20. Amém? É só um versículo só. E era da idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Todo mundo diz, porém não nos sepulcros dos reis. Pode sentar, irmão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Uma palavra tremenda, irmão. Quero ser bastante breve. Nós não quero passar aqui muito do horário. Já são 23 mais ou menos para as 9. Glorifica a Deus por essa noite, por esse momento. Os irmãos já ouviram falar do nome de pessoas. Eu vou citar aqui alguns nomes: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarial e Micael e Cefatias. Não porque eles pararam na história, irmão. Eles foram interrompidos, esses homens. Esses homens eram netos de Davi e foram parados na história. Foram impedidos de seguir adiante. A Bíblia fala que certa feita, quando Josafá começou a reinar, ele reinou segundo o coração de Deus. Ele fez obras tremendas. Deus se agradou dele, que ele expandiu, irmão. Foi abençoado. Foi uma obra grande que Deus fez na vida deste homem. Diz a Bíblia que ele tinha esses filhos e mais um chamado Josafá. E a palavra do Senhor diz que esse Josafá era o primogênito, era mais velho do que esses nomes que foram citados aqui. E a Bíblia diz que quando o pai morreu, foi sepultado no sepulcro dos reis de Israel. E tinha o lugar certo para ser sepultado. E quando esse homem começou a reinar, diz a Bíblia que ele se encantou por uma moça, das filhas de Acabe. Eu acredito, irmão, que no coração dele, na mente dele, na cabeça dele, nos olhos dele, porque o olho engana, né? Nossa vista às vezes engana. Até o nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso, às vezes se engana. E ele olhou para aquela moça, a filha de Acabe. A história de Acabe, se nós formos falar aqui nessa noite, iríamos tomar aqui um tempo terrível. Só para os irmãos da glória a Deus nessa noite. Ele era um homem, irmão, que casou-se com uma mulher que não aceitava nada de que vinha da parte de Deus. Qual é o nome da mulher? Jezabel. Era uma mulher que não tinha nada, não queria nada de Deus, não queria nada. Ele desviou esse homem do coração e o fim dele foi terrível. A palavra diz que agora tem uma das filhas dele. E esse homem, rei, neto do trono,
A Bíblia diz que esse Josafá agora se interessa por essa moça, e aos olhos dele, quem sabe, ele dava até piruleta, irmão. Só não falava em língua estranha porque não eram batizados com o Espírito Santo quando ele olhava para aquela moça. Como que ele foi enganado, irmão? Segundo a história, segundo se nós formos olhar, o pai dele ensinou ele tudo, a servir a Deus, a adorar a Deus, a sacrificar a Deus. Tinha sacerdote, tinha povo para tudo quanto era lado, tinha os levitas, tinha tudo. Era perfeito o reino daquele homem. Só que dá a entender a história que essa mulher era uma mulher que tinha o coração igual a mãe, igual o pai dela, tudo ao contrário de Deus. Só que às vezes a vista nossa, às vezes nos engana. Aleluia. Aleluia. E ele agora entra por um caminho errado. A Bíblia diz que o pai deles, quando ainda deixou em herança para eles joias, fazendas, sítio, deixou um monte de coisa para eles, cidades fortificadas. Sabe o que é uma cidade fortificada, irmão? É uma cidade murada, ninguém entra se não for pelo portão. O pai entregou isso aos filhos, e a ele deu o trono, deu o reino, e ele tomava conta de tudo. Só que a história muda. Eu acredito, irmão, que depois de casado, a mulher começou a colocar as garrinhas dela para fora. Sabe como que é a garra, irmão? Ela está escondida, de repente, tchum, olha o tamanho. E ela agora começa a mudar a história. Começa agora com conversas, colocando uma inveja no coração daquele homem, trazendo palavras erradas. Não está escrito isso aqui, irmão, mas dá para perceber. Porque a mãe dela era assim. A mãe dela, certa feita, o pai foi, viu uma vinha, chegou lá e disse para o homem: olha, eu quero essa vinha, me vende, eu te dou outra maior, eu faço de tudo que você quiser para ter essa vinha. E o homem disse: eu não vendo essa vinha. O rei voltou para casa, cabeça baixa, triste. Chegando lá, Jezabel disse: não, o que você está triste? Olha, por causa da vinha. Ah, não, eu vou lá e vou dar um jeito. Matou aquele homem e deu a vinha para o seu esposo. Olha que mulher invejosa que era. A filha deve ter aprendido, irmão. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E diz a Bíblia, irmãos, que aquele homem agora, depois de ter fortalecido, depois dele estar forte, eu quero dar um conselho para mim e para nós aqui nessa noite, irmão. A palavra dá para nós um conselho aqui nessa noite. Na hora que você estiver forte, continua forte, irmão. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aquele homem, depois que ele estava forte, fortalecido, ao invés dele usar aquilo para ser bênção para a nação, bênção para o teu povo, a palavra do Senhor diz que ele matou os seus irmãos, tomou tudo que era deles, e pensou que estava tudo certo, irmão, tudo certinho, tudo numa boa, debaixo dos panos. Mas nós sabemos, quem sabe ele esqueceu que tem um trono lá em cima no céu. Aleluia. Tem um Deus tremendo, gigantesco sentado lá, o Deus maior, o mais forte, o Deus mais poderoso da história, que estava naquele trono e está ainda naquele trono e observava todas as coisas. É por isso que nós, quando nós estivermos fortes, teremos que ter cuidado com Deus, cuidado com o nosso irmão. A palavra já falou para nós nesta noite. No princípio, quando o pastor leu a palavra, ela dizia para nós amar o nosso irmão, ter cuidado com isso. E aquele homem não teve cuidado nem com a família dele, irmão. Matou os seus irmãos. Mas a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala, que veio um edital, alguém, um profeta escreveu uma palavra dizendo que não estava certo aquilo, que aquilo iria vir de desgraça para a vida daquele homem. A Bíblia diz, irmãos, que se levantou um reino contra aquele homem. E os homens cercaram aquela cidade, cercaram aquele povo. E à noite eles foram e mataram todos eles. Mataram o chefe, mataram os que estavam nas carroças, mataram os cavaleiros, e aquele povo agora se levanta ferozmente contra aquela nação, queima aquela cidade, destrói tudo, mata aquele homem, aleluia, fere ele. A Bíblia diz que ele agora, irmão, vem, aleluia, a se adoentar, e ele veio a morrer, e a palavra do Senhor diz, irmãos, que o sepultaram
mas não no sepulcro dos reis. Um homem que tinha tudo para vencer, um homem que tinha tudo. Nós também temos tudo para vencer. Se nós não amar o nosso irmão, se nós não amar a Deus acima de tudo e amar também o nosso irmão como a nós mesmos, Glória a Deus. Aleluia, Deus poderoso, amado. Deus não vai nos arrebatar no último dia para entrar no céu. Glória a Deus. Eu fico imaginando agora, pensa comigo, irmão, lá naquele sepulcro dos reis. Quantos reis bons foram sepultados ali, irmãos? Quantos reis tremendos foram sepultados naquele lugar? Homens que serviam a Deus de verdade, até mais do que nós, porque eles conheciam a palavra muito mais que nós, porque estavam na prática da palavra. Estavam no convívio de uma nação grande. E assim mesmo, bom de coração, bons de obra, e assim mesmo, aleluia, aguardam ainda o arrebatamento também. Imagina no dia do arrebatamento, a Bíblia diz que primeiro os que estão dormindo, o Senhor vai tirar da sepultura primeiro, depois nós. Imagina aqueles reis bons sendo arrebatados, e aquele rei, irmãos, que era neto real, aleluia, de uma família tremenda, de uma família grandiosa, está em outro cemitério, em outro sepulcro, enterrado lá, e não vai ser arrebatado. Isso serve de alerta para nós nesta noite, irmão. Senhor, aleluia. Santo Deus, aleluia. Que nós levamos as coisas de Deus mais a sério. Jesus. Que nós levamos a palavra do Senhor muito mais a sério do que nós estamos levando. Nosso Deus é um Deus sério, irmão. É um Deus tremendo, é um Deus glorioso, é um Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes as pessoas fazem as coisas escondido. Deus amado. Julga falando que ninguém está vendo. Lógico que não, nós não temos a visão do super-homem. Sabe aquele super-herói que consegue enxergar atrás da parede e veja? O pastor não tem isso. Tem revelação, tem visão, mas não olha depois da parede. Mas eu quero apresentar um super-herói, irmãos, que é grandioso, é tremendo, ele vê tudo. Ele vê tudo, ele não precisa de raio-x, de visão de raio-x. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Os olhos dele vê tudo. A Bíblia diz que os olhos, ninguém consegue fugir dos olhos de Deus. Aleluia. Então que nós não venhamos fazer nada, irmão, nem em segredo e nem revelado, que seja de errado, que seja tudo para a glória de Deus. É Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz, irmãos, que aquele homem morreu de más enfermidade. Glorificamos, ó Deus Santo. Uma enfermidade incurável. Segundo a revelação da palavra que nós temos recebido de Cristo Jesus, nós temos a autoridade de Deus de curar os enfermos. Qualquer tipo de enfermidade Ele nos dá, sendo da vontade dEle, nós curamos aquela enfermidade. É prova que até câncer Deus tem curado na nossa região através das orações. Agora aquele homem morreu de uma enfermidade incurável. Deus virou as costas para aquele homem. Nenhuma oração, nenhum sacrifício, nada, aleluia, resolveu aquela situação, porque ele não estava em conformidade com a palavra de Deus. É bom que nós andamos em conformidade com a palavra do Senhor nosso Deus. É bom, irmão, que nós fazemos as coisas certas. Paulo diz na palavra aos irmãos de Corinto, disse, olha, eu tenho ouvido falar que as coisas não estão muito certas aí. Ele não foi lá, alguém escreveu para eles. E os irmãos participavam da ceia errado, praticando coisas erradas, escondidas, praticando coisas terríveis, irmão. Havia dissensão, havia heresia, havia contradição entre os irmãos. Um povo aceitava, outro não. Uns davam glória, que outros iam ao contrário. Se nós formos olhar certinho, nós formos observar certinho, tem acontecido isso no nosso meio também. Não estamos diferentes daquele povo. A mesma palavra vem para nós aqui nessa noite. Mas tem uma coisa, irmão. Tem uma coisa que eu acredito que os irmãos lá foram abençoados e nós vamos ser abençoados também aqui nessa noite.